Bom, hoje é dia 26/7, tá? Nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão da qualidade total. Eu falei um pouco isso aqui, pessoal, a questão do quê? Se eu não me engano, na última aula eu falei um pouco sobre essa parte da qualidade total. Dentro das organizações, uma das coisas que a gente tem mais visto é o quê? É sempre melhoria tanto em serviços como também na parte de produtos, correto? Por quê? Porque você há de convir comigo que hoje em dia nós temos muita concorrência, certo? Então, quanto mais concorrência você tem no mercado, mais você tenta melhorar a sua o quê? A imagem da sua empresa, ou seu produto, ou seu serviço. Um exemplo, não julgando quem seja, né, ou quem já foi. Mas antigamente nós tínhamos um problema que era a questão dos taxistas, tá? Nós só tínhamos um único modo de transporte, que é o sistema público, né, que são os alimentadores, e nós também tínhamos a outra opção, que eram os taxistas. O que que acontecia? Quem sabe aqui muito bem e lembra, é que era um serviço caro, certo? Era um serviço que muitas vezes ficava a desejar, como muitas pessoas já falaram, e nós ficávamos na mão somente do pessoal. O que aconteceu? Veio o Uber, surgiu a Uber, né? E o que aconteceu? Aumentou a concorrência e para a Uber ganhar espaço, quem lembra disso? Os motoristas eram credenciados com carros novos e tinha a questão da água, de balinha, ar-condicionado e essas coisas assim. E o que aconteceu? O serviço de táxi foi perdendo cada vez mais clientela. E quando se perde clientela, você tem que melhorar o seu serviço, porque você está perdendo dinheiro. Então, hoje, os taxistas hoje em dia, você pode perceber que a frota já é mais nova. Os motoristas, eles já têm um carro já com internet dentro, tá? Tem serviços melhores. Por quê? Tem que competir para melhorar o sistema, tá? Isso é livre concorrência. Isso aqui é o que resulta num dos grandes problemas do Brasil, que é o monopólio. Você há de convir comigo que o sistema de telefonia hoje em dia é aquela beleza, né? E estou sendo irônico aqui, aquela maravilha. Você não tem para onde correr, correto? Você tem apenas 4 empresas ou 3 empresas aí, seja o que for, que mandam aquele serviço de qualidade, né? E estou jogando aqui entre aspas, mesmo que eu estou sendo irônico, né? Aquele serviço maravilhoso para você, né? Enquanto que você paga por um serviço caro, porque hoje em dia as empresas de telefonia não vendem mais telefone nem pacotes de telefonia para você, vendem internet. Então, o que que acontece? Isso aqui aconteceu comigo. Eu estava com uma operadora aqui, não vou dizer qual, tá? Mas, digamos assim, é o antônimo de morto. Então, aí você já vai pescando, é o contrário de morto. E o que que acontece? Eh, Estava tendo muito problema de internet, e o que que eu fiz? Eu tirei a internet dessa operadora e coloquei de um provedor de internet. Pago um serviço bem mais caro? Sim, pago. Mas eu tenho um serviço de qualidade. Por quê? Porque, querendo ou não, pessoal, o que você mais busca hoje em dia como empreendedor não é somente ganhar espaço no mercado, mas é também garantir a satisfação dos seus clientes. E como que você faz isso? Não somente com serviços de qualidade, mas também com uma boa mão de obra. Porque não adianta nada você ter uma boa empresa, você tem bons equipamentos, boas ferramentas, se você não tem o principal, que é o quê? O caráter humano. E aí tem gente que fala assim: "Ah, mas professor, hoje em dia tem a questão das inteligências artificiais, da inteligência artificial, o chat GPT vai dominar tudo e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tá". Eu fico pensando o seguinte: "Cara, isso aqui serve como base o quê? Para você ser isso aí uma ferramenta no seu cotidiano". O chat GPT nada mais é do que uma rede, uma inteligência artificial, sim, que o que que acontece? Ele dá para você aquilo que já é nítido. Tanto é que tem um vídeo aqui na internet, onde o rapaz pega uma prova do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, que eu já prestei 2 vezes, e ele deu, acho que 2 ou 3 questões, e o chat GPT errou todas elas, certo? Por quê? E qual que é e o que eu trago para nós nos dias de hoje?
é que nós temos uma vantagem. E qual que é a vantagem? É que nós temos o quê? A criatividade, tá ok? Nós temos a criatividade de elaborar questões, nós temos a criatividade de projetar soluções para os diversos problemas que a empresa vem e pode aparecer. Então, esse aqui é o conceito de qualidade. Nós temos diversos gurus que são considerados mentores do conceito de qualidade total, que foram Deming e Durham e Feigenbaum. Todos esses nomes que vocês estão vendo aqui, que está no material de vocês, eles ajudaram na reconstrução japonesa durante as décadas de 50 e 60. Por quê? Quem aqui é mais velho, ele sabe o seguinte, que antigamente, na década de 40, em 1945, ocorreu o quê? A Segunda Guerra Mundial, que acabou com a rendição japonesa quando eclodiu e foi lançado duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. O que aconteceu? O governo japonês estava com o país totalmente sucateado e atrasado. Então, o que que aconteceu? Eles chamaram principalmente Demi e Durham, que são dois engenheiros americanos que foram para o Japão ajudar no processo de reconstrução japonesa. E o que que eles viram? O país não é um país com largas extensões de terra. É um país que não tem abundância de mão de obra. Então, eles tinham que evitar ao máximo possível os desperdícios de matéria-prima. E estavam trabalhando com um processo de quê? De controle estatístico da produção, tá ok? Então, foi a partir deste momento que as empresas japonesas inventaram o padrão Toyota de qualidade que nós temos até hoje. Quem tem um carro Toyota, ou quem já teve, por exemplo, sabe muito bem da qualidade desse sistema. Ou seja, é um carro confortável, é um carro que tem uma mecânica muito boa e que tem boa durabilidade, e que é a seguinte questão: o que você fala, né, o que você tem é aquilo que você diz. Então, o que que acontece? O que que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que aquilo que você tem boa qualidade, você espalha através do quê? Como a gente diz no boca a boca. Então, o que acontece? Os gestores pensam justamente nisso, como por exemplo aqui no Senai ou em outras plataformas. A pandemia veio com o quê? Ela veio com aquela questão do seguinte: como não tem presencial, nós temos que teve os encontros o quê? Síncronos, né? Que são os encontros o quê? Online. Então, nós temos que desenvolver métodos mais rápido possível e da melhor qualidade possível para que o nosso aluno tenha todo o subsídio necessário para que ele possa dar continuidade aos seus estudos. Isso aqui é qualidade total. Dentro da qualidade, o que que aconteceu? Feigenbaum, Durham e Deming, eles propunham o seguinte: nós temos que inspecionar o sistema para ver se está tendo algum erro e está sendo padronizado. Nós temos que ter um controle estatístico de quando a qualidade está sendo bem produzida, ou seja, evitando o máximo possível os erros. Eu tenho que garantir essa qualidade, porque não adianta nada eu ter um bom slogan, eu ter um bom nome, se a minha qualidade do meu produto ou do meu serviço está aquém daquilo que eu estou o quê? Disseminando. E eu tenho que ter uma gestão da qualidade do tipo quê? Estratégica. Como que acontece isso? Isso aqui acontece a partir do conceito de Kaizen, tá? Que foi desenvolvido no Japão nessa época. O que que é o Kaizen? O Kaizen nada mais é do que eu fazer uma melhoria contínua no processo que eu estou executando. Por exemplo, vamos supor que você é um técnico, né, numa empresa de motores elétricos, por exemplo, e você faz a retificação de motores. Suponhamos que hoje, né, você trabalha hoje, e aí você dá uma nota, entre aspas, para você, do seu desenvolvimento e do seu desempenho. Vamos supor que hoje você fez o dimensionamento e a retifica de motores e chegou num patamar de 72%. Então, o que que acontece? Amanhã, ao invés de 72, eu quero chegar aos 75. Depois de amanhã, 80%.
82%, 84%, sempre a fim de chegar o quê? No máximo possível de eficiência para que você entregue o produto da melhor forma possível. E quando a gente fala de eficiência, nós estamos falando do processo que você desempenha na empresa. Ou seja, é aquilo que você está fazendo para que você reduz o máximo possível de quê? De ônus. E aí eu faço aqui uma crítica bem construtiva. Olha só, você sabe muito bem que órgão público, você já sabe aquela beleza, né? Que tem burocracia a rodo. E o que que acontece? Um dos pontos, um dos pilares que eles estão querendo passar na reforma administrativa no Brasil é o princípio da meritocracia. Um funcionário que está num órgão público, quanto mais ele produzir, mais ele vai ganhar e vai dar mais agilidade ao seu processo. Então é isso que significa o quê? Eficiência. É eu fazer o máximo possível com o mínimo de recurso, tendo o quê? O mínimo tempo possível e fazendo o quê? O máximo de trabalho para que o meu ônus, ou seja, o meu resultado, não fique o quê? Dispendioso e gere isso um gasto a mais para a empresa. Já a eficácia, ela já vem a questão dos resultados, tá ok? É aquilo onde você está querendo chegar. Por exemplo, aqui tem a tabela de diferenças. Se eu estou fazendo ênfase nos meios, a eficácia, ela busca o quê? Os resultados. Se eu faço as coisas corretas, eu tenho que ter o quê? As coisas que são necessárias eu fazer para que sejam as corretas. Se aqui eu resolvo problemas, eu tenho que atingir o quê? Os meus objetivos. Então, sempre lembre, se eficiência são os processos, a eficácia é o quê? É eu chegar no resultado, tá ok? Então, em suma, é isso que o material de vocês já trabalha. E aqui também já tem o ponto de melhoria contínua, tá ok? O que que acontece? Dentro de uma empresa, nós temos ferramentas que viabilizam os indicadores de desempenho. Nós temos a matriz BSC ou então os verdadeiros feedbacks, tá ok? Que é aquilo que você recebe em relação àquilo que você está desempenhando. Mas um ciclo muito importante que nós temos é o chamado PDCA, que vem do inglês plan, de planejar, do, de fazer, check, de verificar e act, de agir. Então, nós temos o ciclo PDCA, tá ok? Esse ciclo, ele visa o quê? Eu tenho que planejar com foco naquilo que eu quero obter, como eu vou fazer, que são as ações planejadas que eu vou ter que executar, como verificar essas ações, que é o cheque, e como eu vou agir e como que eu vou chegar na etapa subsequente, a partir das etapas anteriores, tá ok? Então, esta aqui é uma das ferramentas mais importantes de análise de dados e controle de processos dentro de uma empresa na gestão da qualidade, tá ok? Isso aqui eu não coloquei dentro do questionário de vocês. Isso aqui pode ficar tranquilo. Beleza, pessoal. Vamos para mais um ponto aqui, que isso aqui com certeza vai ter no questionário de vocês e vocês já poderão já ir respondendo. Uma das coisas mais importantes dentro da indústria que nós temos nos dias de hoje é a questão da segurança e da saúde do seu quê? Do seu capital humano, ou seja, das pessoas. Antigamente, dentro das indústrias, nós não tínhamos essa percepção industrial. É, deixa eu ver aqui como é que eu coloco. Nós não tínhamos uma qualidade muito boa. Isso aqui, pessoal, na segunda revolução industrial, como é que vocês estão vendo aqui? Olha só, nós tínhamos até crianças trabalhando sem nenhum tipo de equipamento. Aqui também, uma indústria de motores, o que? Sem nenhum tipo de
equipamento de proteção industrial. Então, a vida, entre aspas, do trabalhador já era muito difícil. Então, o que aconteceu? Depois da Primeira Guerra, veio-se as primeiras noções e práticas de proteção à saúde dos trabalhadores. Porque tinha gente, por exemplo, que estava trabalhando numa indústria têxtil e por causa de falta de comunicação, ou então das condições muito ruins de salubridade dentro da empresa, acabavam perdendo um dedo, uma mão, e isso aí é, era muito prejudicial à pessoa, porque naquela época não se tinha as leis de proteção ao trabalhador. Isso aqui no Brasil só veio com a criação da CLT, vinda por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, que terminou em 1945, ok? No- E a CIPA, ela significa o quê? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é regida pela NR5 aqui no Brasil, onde que destaca quais são o quê? A quantidade de membros, por exemplo, ou de equipamentos que o trabalhador ele tem que desempenhar, tá? Ele tem que ter para se proteger, tá ok? E ela destaca também quais são os membros de uma comissão para que averigue como que está sendo aplicado o quê? Os indicativos e indicadores de desempenho e também os suportes como equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção que individual, tá ok? Tudo isso aqui já é pré-determinado, tá ok? Através de eleições, tá ok? Tudo isso com a finalidade de proteger o trabalhador. Então, pessoal, nós temos diversos tipos de acidentes e também diversos tipos de procedimentos que podem inviabilizar o quê? O trabalhador na indústria. Por exemplo, eu conheci um caso uma vez, aqui na Nestlé, aqui em Goiás, de um trabalhador que foi chamado pelo seu supervisor para mexer no quadro elétrico e ele não tinha competência para isso. E o que aconteceu? Não tinha EPI, não tinha nenhum tipo de equipamento, fez a manutenção somente com prévia do gestor dele na época, e ele acabou morrendo eletrocutado com queimaduras de terceiro grau, algo muito ruim, sabe? Uma coisa assim que foi uma fatalidade para a empresa, tá? Para a empresa nem tanto, mas sim pela família do trabalhador. Então, nós temos alguns tipos de acidentes no trabalho. Nós temos os acidentes típicos, tá? Que são decorrentes da atividade profissional. Nós temos os acidentes de trajeto, que ocorrem entre a residência e o local em que a pessoa vai desempenhar sua função, tá? Isso aqui é resguardado por lei. E nós temos a doença profissional, que pode vir através de exercícios repetitivos, como a LER, por exemplo, tá? Então, por isso que algumas empresas hoje em dia têm investido muito na sofisticação do seu equipamento, tá? Principalmente em voltar a parte manual para a parte pneumática, como eu vi no Senai aqui de Aparecida, na parte de instruir costureiras, né, não mais com aquela máquina manual, mas sim pneumática, acelerando mais e dando maior segurança para quem está manipulando aquela máquina. Beleza, pessoal? Nós temos a doença do trabalho, que é regida como proteção ao trabalhador com o decreto 2172 de 1997, tá? Em que aqui nós temos um quadro com o número de acidentes que estavam acontecendo nessas últimas décadas, ok? Algo que é realmente alarmante. E como que isso aqui estava dando prejuízo para as empresas, os custos de acidentes no trabalho, beleza? E aqui, nós temos agora aqui uma coisa que vai cair no seu questionário. Nós temos os riscos ambientais. Todo mundo sabe que nós temos diversos tipos de riscos dentro da empresa. Os riscos físicos são aqueles gerados por máquinas. Como você mexe com máquinas, isso aí também pode gerar um risco físico para você, tá ok? Riscos químicos, quando você tem, principalmente aqui, maior, entre aspas, contato com substâncias químicas.
biológicos, ergonômicos e os riscos mecânicos. Todos eles já catalogados e classificados de acordo com o risco que a pessoa vai estar trabalhando. Um ponto importante aqui no estudo de caso que aconteceu aqui quando eu era estagiário da empresa de saneamento aqui do estado de Goiás, que é Sanear. Teve uma vez que um rapaz, ele foi mexer na parte de manutenção de esgoto aqui. E como você sabe, na parte de manutenção de esgoto, a pessoa tem que utilizar o equipamento de proteção individual, porque ele está lidando com bactérias. E o que que aconteceu? Uma das luvas, ela tinha uma abertura muito pequena e esse rapaz, quando ele estava fazendo a manutenção do, do local, um pouco daquela substância entrou por entre aquele corte. Então deu muito azar. E o que aconteceu? Esse rapaz, esse operador, ele teve febre, passou mal durante muitos dias. E o que aconteceu? Quando foram ver, a luva, ela estava inapropriada, inadequada e fez com que esse cidadão tivesse esses problemas de saúde. Ele ficou muito tempo internado. Então, mas conseguiu não ter sequelas e conseguiu ter alta depois. Mas a empresa aqui, ela foi multada. Ela teve que pagar uma indenização altíssima para o funcionário e depois o funcionário entrou com mais outro pedido na justiça e ele aposentou com 2 anos de trabalho por causa de um erro desses. Então, sempre quando você for mexer na parte de segurança no trabalho, sempre veja se o seu equipamento, mesmo que você seja um funcionário lá, não seja da parte de segurança do trabalho, sempre veja se o seu equipamento está em bom estado de conservação e se você tem como que tem como verificar isso se protegendo da melhor forma possível, tá ok? Nós temos os riscos ergonômicos, que isso aqui vai cair para você lá, tá ok? Aonde eles podem ocorrer por repetitividade, iluminação inadequada, postura inadequada, um ritmo muito acelerado de trabalho, monotonia das atividades, isso aí pode causar problemas psicológicos depois. Controle rígido de produtividade, você não tem aquela questão, eu só tenho que só produzir e mais nada. Jornadas muito prolongadas de trabalho, né? E isso pode também fazer com que haja muito problema e levantamento e manuseio de cargas, que isso pode afetar a sua condição mecânica, ou seja, a sua estrutura mecânica e óssea, tá? No futuro. Isso aqui pode causar sérios danos para você. Isso aqui é o que você deve evitar no ambiente de trabalho. Entre os riscos ocupacionais, nós temos aqui os agentes físicos, como iluminação, temperatura, vibração, ruído, e sempre utilizando os equipamentos da melhor forma possível. Agentes químicos, né, como fumos, névoas, poeiras, neblina, gases ou vapores. Então, sempre tendo isso em mente, essa diferenciação, e a questão dos biológicos, correto? Que impossibilitam sua quantificação. Como nesse caso aqui que eu contei, da luva, isso aqui foi um agente o quê? Biológico. Isso aqui foi uma bactéria, foi um bacilo, né? Pode ser um bacilo, um fungo, um parasita, um protozoário, um vírus. Isso aqui tudo pode acontecer. Isso aqui, pessoal, vai cair no seu questionário. Tanto é que tem, se não me engano, duas perguntas lá onde eu peço a vocês a diferenciação entre riscos químicos e riscos do tipo que biológicos. Então, se você já sabe essa diferenciação entre os riscos físicos e biológicos, então aí você já matou duas questões no seu questionário lá, tá ok? Vamos mais adiante. Professor, Sim, pois não. eu estava olhando aqui, o risco físico e o mecânico é quase o mesmo enunciado que tem. Qual a diferença entre eles? Aonde aqui no caso? É, Aqui? o, é que tem o físico, aí embaixo o último é mecânico. É Sim. praticamente o mesmo enunciado. Mais ou menos, porque que no risco físico que você tem, por exemplo, você está mexendo num motor e aí, digamos que você está mexendo no motor e vamos supor aqui que o motor, você vai fazer o teste nele e ele liga. Vamos supor assim, né? Vamos supor isso aí. Que aí você tem o quê? Um risco físico com relação ao ruído.
Se você não tiver o equipamento de proteção auricular, isso pode causar surdez para você no futuro. A vibração do motor pode te causar isso. Agora, um risco mecânico, você está mexendo nesse mesmo motor, tá ok? E aí, no caso, você não está usando uma luva e você tem que tirar o estator do motor para fazer uma retífica nele. Você pode se cortar. Então, no caso aqui, já é um risco do tipo do quê? Mecânico, tá ok? Porque você já está em contato com aquele equipamento, tá ok? Você entendeu a diferença? Isso aqui já são por variáveis físicas, como vibração, temperatura, pressão, vazão, ruído. Isso aqui já é mais com você em contato com a máquina ou com a peça, tá ok? Beleza, deu pra entender. Entendeu? Beleza. Professor, boa noite, professor. Boa noite. Professor, meu nome é Edilson, vamos aqui de Senado de Areias. Sim. Professor, esses itens que o senhor está falando dentro da empresa aí de segurança, de Uhum. proteção, uma das ferramentas lá da qualidade, que é o 5S, Sim. seria primordial ter primeiro essa base do 5S para organizar todo esse processo aí de sinalização, EPI, segurança lá, a parte de qualidade, vindo para essa parte que o senhor está explicando, os Sim, 5S. sim, totalmente. Por quê? Porque a partir dessa parte de iluminação, a questão de ter é, as placas direcionando o local onde que você está e também já indicando quais equipamentos que você tem que utilizar, a empresa ela tem a obrigação de fazer com que o seu funcionário ele já seja alertado de antemão. Por exemplo, vamos supor que numa indústria química, por exemplo, você está lidando lá com gases. Você precisa ter aquela máscara de proteção. Porque se você aspira aquele vapor, pode comprometer o seu sistema respiratório e até mesmo o seu sistema cerebral no futuro. Então, a empresa ela tem que ter esse padrão 5S, que é uma garantia do quê? Da ISO 9000, ou seja, garantia da qualidade dentro da empresa, ou seja, proteção ao seu trabalhador, ok? Beleza? Eu expliquei? Você Ok, entendeu? professor. Você Ok. entendeu? Entendi, Beleza. sim. Beleza, pessoal. Como medidas preventivas, sempre tendo em que distância, sempre utilizando os equipamentos da melhor forma possível. Esse aqui pode ser um pouco mais chato, mas é porque é uma parte bem mais teórica mesmo. O bom é você ver isso aqui na prática, é você ter isso aqui na prática. Um ponto muito importante aqui, que eu até destaco, tem gente que se arrisca. Ah, tipo, eu sou torneiro aqui há 20 anos, então eu não preciso usar óculos de proteção, eu não tenho que usar luvas, eu não tenho que utilizar máscara, eu não tenho que utilizar nada disso. Cara, isso é um problema muito sério, que quando você está mexendo, por exemplo, na parte de torneamento, se você não utilizar um óculos de proteção, pode vir um cavaco e entrar no seu olho. Isso aí é um grande problema para você e para a empresa. E tem gente que ainda fica arriscando. Ah, cara, então eu vou ter que utilizar eu não posso utilizar o óculos de grau. Óculos de grau não é óculos de proteção. Por quê? O impacto que um cavaco pode ter, ele pode perfurar a lente do seu óculos de grau e fazer o quê? Pode danificar o seu olho também. Então, tudo isso é o quê? São medidas de proteção que também, não somente a empresa tem que colaborar, mas também o trabalhador. Ele tem que se precaver da melhor forma possível, que nem no caso dessa luva que eu contei aqui. O rapaz não estava utilizando uma luva com uma abertura muito pequena, e o que aconteceu? Acabou entrando bactéria de esgoto dentro do corpo dele e, consequentemente, na corrente sanguínea, né? A pessoa ficou muito ruim e quando eu ouvi essa história, ele quase morreu, tá ok? Então, pessoal, sempre se precavendo, com proteção auditiva, respiratória, visual e facial, cabeça, mãos e braços, pernas e pés e contra quedas, beleza? Sempre, tá ok? Sempre. Não somente EPIs, mas também EPCs.
A empresa tem que dar sinalização de segurança para corrimão e escadas, capelas químicas, sabe, placas, tudo informando a vocês, tá? Como cones também, sempre informando a vocês, trabalhadores, o quê? O que pode acontecer. Por exemplo, tem gente que limpa lá o escritório, mas não coloca a placa. Tem que fornecer, porque isso aqui causa um problema muito sério no futuro, tá? Muito bem, sempre o trabalhador ele tem que ter o quê? A obrigação de cuidar dos seus equipamentos da melhor forma possível. E se o equipamento, como ele vai desgastar, depois do desgaste, a empresa tem que fornecer equipamentos novos para ele fazer o quê? O seu trabalho da melhor forma possível. E no Brasil, aqui no caso, as principais doenças ocupacionais que nós temos é o esforço por repetição, né, que é a LER, asma, câncer de pele, surdez, catarata e depressão. Principalmente isso aqui, ó. Quando o trabalhador é um soldador e não usa óculos de proteção. E depressão? Como que isso aqui pode ocorrer para um trabalhador? Por exemplo, pessoas mal educadas, como, por exemplo, tem gente que a gente sabe que, por causa da questão que está em uma hierarquia um pouco acima, ofende o trabalhador, isso aí vai causando esse tipo de coisa. Então, o que que acontece? A empresa tem que ter uma parte psicológica que trabalhe só com isso, principalmente com questões em que envolvam atividades de risco. Quando uma empresa ela lida com a parte de alguma atividade que envolva risco, ela tem que ter uma parte onde que ela tem que ter um quê? Um departamento de psicologia a fim de evitar esse tipo aqui de problema. Porque se acontecer isso aqui, a empresa paga uma multa pesadíssima e a indenização também é muito alta, mesmo que corra anos na justiça, porque a nossa justiça é morosa, mas isso aqui é um problema muito sério hoje em dia, tá ok? Meio ambiente, pessoal. Esse aqui eu estou fazendo apenas um resumo do que vocês vão ver nesse material, ok? Lá na questão de meio ambiente, o que eu propus para vocês é o seguinte: no meio ambiente, eu quero que vocês desenvolvam para mim depois um texto, uma pesquisa sobre os tipos de desenvolvimento sustentável, tá? Em que você vai falar da parte financeira, social e emocional também, tá? De desenvolvimento social. Então, o que que acontece? Hoje em dia, as empresas, elas têm se preocupado muito com a questão da sustentabilidade. O que que é ser sustentável? É uma empresa que ela tem um mecanismo próprio de ter a sua própria energia, de reciclar o seu material e, acima de tudo, de preservar o meio ambiente. Por que que isso é tão notório hoje em dia? Porque isso aqui, pessoal, começou principalmente no mercado europeu. A ISO, que é o padrão de qualidade da Europa e também no mundo, mas começou na Europa, aconteceu da seguinte forma: eles estavam boicotando principalmente os produtos do Brasil e de outros países a entrar no mercado europeu. Evitar o quê? Concorrência, né? Porque o produto nosso, dependendo principalmente da parte agrícola, eles são dos melhores do mundo, se não o melhor. Então, para ter esse protecionismo, o mercado europeu criou esse padrão ISO 9000. A fim de que, se esse produto não está seguindo essa ordem aqui de padronização, então não pode entrar no nosso mercado. Então, isso é tipo um pretexto para evitar o que? Essa concorrência. Então, houve o que? O desenvolvimento da parte o quê? Sustentável. As empresas, pessoal, estavam produzindo muito, principalmente as indústrias químicas, estavam devastando muito, então foram obrigadas a situar o quê? Um padrão de conservação e preservação do meio ambiente, principalmente depois da assinatura do Protocolo de Quioto, que aconteceu em Kyoto, no Japão, em 1998.
O objetivo desses protocolos que foram assinados era justamente que evitar ao máximo possível a emissão de gás carbônico, proteção da vida selvagem, né, e da fauna e da flora, e a empresa iria investir recursos, parte de seus ganhos, na parte de responsabilidade social. Pois muito bem. No Brasil, nós temos empresas, principalmente as maiores, principalmente as internacionais, que investem sim nessa parte. Por exemplo, o Carrefour, que é uma empresa francesa que tem aqui no Brasil, ela investe uma parte dos seus ganhos na empresa Aracruz Celulose, que é o quê? Uma empresa que produz papel, mas também que eh, ajuda no reflorestamento, principalmente de principalmente de eucalipto, tá ok? E de outras plantas nativas, tá? Então, tudo isso é o que? Para evitar os impactos ambientais, ou seja, preservação da qualidade de vida do planeta. Se nós formos ver, o plástico é um desses problemas. Por quê? O plástico, ele vem a partir do quê? Do petróleo. Então, não se tem como fazer o quê? Uma reciclagem de tamanha grandeza, principalmente no Brasil, como nós que tem um elevado consumo. Então, são poucas as cidades hoje em dia que têm o quê? Empresas municipais que fazem o quê? A coleta seletiva. Geralmente essas coletas são feitas principalmente na região sul do nosso país. Aqui no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste ainda está engatinhando muito com essa questão. Por quê? O objetivo é tornar o planeta o quê? Autossustentável, deixar o meio ambiente para as futuras gerações, evitando sempre o quê? Esse caráter prejudicial do planeta. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos um rio que é o Meia Ponte, que é um rio poluído. Ele não nasce aqui, ele nasce numa outra cidade, que é a cidade de aqui perto, que é a cidade de Goiás. E é um rio extremamente importante, mas que é o quê? Poluído. E a quantidade de plástico e lixo que tem, digamos assim, é muito grande. Então, o objetivo é despoluir o quê? Os rios, córregos, preservar as matas, evitar as queimadas, e isso aqui acontece todo ano no nosso país. Principalmente o quê? Isso eu falo sempre. Quando você é um motorista e está dirigindo um carro, ou toma um suco ou um refrigerante numa lata, nunca jogue a lata pela janela quando o carro está em movimento. Se o seu carro está em movimento em 120 quilômetros por hora, vamos supor aqui, quando você toma um refrigerante ou um suco e joga a lata do lado de fora, abre a janela e joga, a lata ela vai sair com a mesma velocidade com que você está pilotando o carro. Se você está a 120, ela vai sair a 120 e pode acertar um outro motorista que está vindo atrás. Se não acertar, ela pode cair na beira da estrada e conforme é um material que é metálico, ela absorve tanta energia do sol que depois ela produz o que? Faíscas e pode ocasionar em que? Incêndios. E isso todos os anos acontece no Brasil com a questão das queimadas. Todos os anos que isso acontece. Então, pessoal, sempre procure jogar lixo no lixo. Uma coisa que a empresa faz muito bem é fazer o quê? Coleta seletiva, sabe? E isso aí, eu fiz um projeto uma vez, quando nós fomos numa empresa aqui de eh, manutenção de computadores, uma empresa de mediana para pequena, em que nós propunhamos aqui a questão da coleta seletiva, certo? Isso aqui funcionou tanto que aqui a Prefeitura de Goiânia chamou essa empresa, né, e ia dar desconto no IPTU, né? Então foi uma coisa assim muito que a empresa ganhou a partir do projeto que nós elaboramos. Tudo isso para que ter o quê? Um consumo consciente, sempre evitar desperdícios e sempre ajudar na reciclagem do lixo, pessoal. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o que eu acabei de falar.
e sempre com as cores o quê? Já identificadas de maneira já antecipada, de acordo com a NBR 10.004 de 2004, a separação de lixo, beleza? Tudo isso fazendo o quê? Evitar a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global, derretimento das geleiras, efeito estufa, chuva ácida e destruição das florestas. Essa parte aqui, pessoal, já é uma parte em que já é uma coisa assim mais tranquila quando você for ler, tá? Isso aqui, quem manja mais é o pessoal da gestão ambiental ou engenharia ambiental, tá ok? Isso aqui é uma coisa que você pode ler mais, mas que eu não cobrei no seu questionário. Tudo isso aqui, beleza. Mas esse é o ponto que eu queria chegar, nessa parte aqui. Quando você for falar para mim, você vai falar lá na questão a sustentabilidade ambiental, econômica e sociopolítica. Mais uma vez, dentro da questão 50, que vale 51 pontos, questionário 2. Eu quero que você fale sobre esses 3 tipos de sustentabilidade: ambiental, econômica e sociopolítica, dentro do desenvolvimento sustentável. Ok? Então, essa é a pesquisa que eu quero que vocês façam. Lá tem 10 linhas para você escrever e eu quero que você fale sobre esses 3 tipos de sustentabilidade. Beleza, pessoal? Todo mundo está tranquilo aí? Sim, professor. Beleza. Bom, pessoal, nós já terminamos por aqui. Foi uma coisa bem rápida mesmo. É porque essa OC, ela já é mais tranquila.